Fala aí, antenado, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infraantenada. No vídeo de hoje, como vocês podem ver, estamos aqui de volta com o nosso HP G8, né? Geração 8, microserver. E eu vou falar com vocês um pouquinho sobre DRAC, ILO. Vou mostrar como acessar essa ILO aqui. Se você está vendo essa etiqueta e você tem essa etiqueta no seu servidor, basicamente aqui tem um DNS name, username e um password. Então você pode usar exatamente a autenticação que está aqui, o usuário e senha. Agora, se você não tem isso aqui, fica comigo até o final do vídeo e você vai ver como que a gente faz para dar a senha e conseguir acessar. Então, bora! Bom, começando da parte mais básica de todas, eu vou mostrar aqui o meu servidor, tá? Eu vou dar uma giradinha nele aqui de boa. Deixa eu pegar aqui. Aqui atrás, tá? Vocês estão vendo um cabo vermelho, é o meu cabo da ILO, normalmente uma interfacezinha separada. E a gente tem mais duas interfacezinhas aqui. E tem uma terceira placa aqui ainda, que tem mais uma interface. Então aqui, se você quisesse utilizar esse cara para um pfSense, por exemplo, você teria 3 placas. Dá para bastante coisa. Tá, mas o que eu tenho para te dizer? Você tem que estar aqui, ó, um cabo de rede conectado na ILO, na porta ILO, preferencialmente com DHCP ativo. Por quê? Se o DHCP estiver ativo, facilita na hora de você pegar um IP. Você não vai ter que configurar na mão, coisas assim do tipo. Mas dá para fazer também, tá? Então vamos para o próximo passo, que é acessar essa criançazinha aqui. Como vocês podem ver na minha tela, a ideia é utilizar somente a ILO dele para fazer tudo. Como eu já tenho a minha ILO configurada, eu já tenho acesso e tudo mais, então eu consigo acessar remotamente o vídeo desse meu servidor. Mas caso você não tenha, basta plugar um cabinho USB para um teclado e um VGA. Perfeitamente, você consegue acessar exatamente o que eu vou mostrar aqui na tela. Bom, aqui na tela, como vocês podem ver, basicamente eu tenho aqui um SXI. Vamos no Power Switch mesmo. Vou dar um reset aqui. Ele vai reiniciar o servidor. Eu estou com a interface do Java aqui no caso. Está um pouquinho bugada essa interface do Java, mas a minha do HTML, por algum motivo, o meu Safari não está mais funcionando corretamente. Então pode ser alguma coisa ali de atualização de Safari e tudo mais. Então vamos pelo Java mesmo, porque está funcionando, vamos aproveitar. Mas você também consegue usar pelo iPad, por exemplo, tem um aplicativo HPE ILO, que você consegue acessar por lá a ILO do seu servidor. É bem interessante, fácil, e lá você acessa o HTML5. Só porque eu falei iniciando. Essa aqui é a nossa tela inicial. Como vocês podem ver, a minha ILO está com IP 168.1.11. Se eu não me engano, esse IP está fixo, tá, na configuração dela, mas não é nenhum grande problema. O meu aqui está com DHCP, tudo ativo certinho e vai funcionar igual aqui. Bom, aqui na tela ele está fazendo o boot, o processo dele de boot, fazendo todos os testes que tem que fazer e tudo mais. E daqui a pouco ele vai me mostrar uma mensagem sobre a ILO. Se eu quiser configurar, eu aperto F8. Agora ele vai mostrar, ó, ILO Advanced F8. Apertei o F8, ele vai entrar nessa tela que você está vendo, meio azulzinha e tal. Super simples a configuração. Você pode fazer o default, no caso você está tudo default da BIOS, só que o setar default de qualquer forma você não vai saber a senha padrão, porque como eu falei aqui na minha etiqueta, no service tag, tem uma senha padrão. E não é aquela admin ou Calvin igual a do DRAC, tá? Então o que eu normalmente aconselho? Você pode dar um set defaults e depois você vem aqui em User, Edit. Administrator, aí aqui você coloca uma nova senha. Então vamos colocar uma nova senha, admin 1105, admin 1105. Vamos lá, F10. Agora ele salvou. Tá, feito isso, você pode vir aqui, por exemplo, em NIC e TCP/IP. Como vocês podem ver, ó, aqui o IP está setado na mão. Tá. Ah, Wesley, eu queria colocar por DHCP. É só você vir aqui em DNS DHCP. E DHCP Enable, coloca aqui como on. É só apertar a tecla espaço que ele vai ativar ou desativar. Eu não vou ativar agora porque pode trocar o IP, então eu prefiro manter o IP que eu já tenho aqui.
tá? Mas basicamente isso, você dá um exit, dá um enter, ok, e ele vai iniciar aqui o servidor. Você não precisa esperar o servidor terminar de iniciar, tá? Deixo bem claro. Então, aqui, por exemplo, ele vai tentar botar o VMware, que é o SXI, vai reduzir o barulhinho da ventoinha dele, uma maravilha. Tá? Enquanto isso, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês aqui o que? Vou dar um sign out e vou acessar novamente a minha ILO. Só que aqui, ó, eu tenho já a senha salva, que não é essa admin 1105. Eu vou tentar login não autorizado. Então, ó, admin 1105. Opa, consegui. Aí ele está me perguntando se eu quero atualizar ou não. Vou atualizar aqui no meu chaveiro, porque não tem grandes problemas. E aqui a gente tem a nossa tela da ILO. Perfeitamente, como podem ver, tem ali, ó, toda a configuração e tudo mais. System Information, você consegue ver todas as informações, tudo que tem de funcionamento aqui. Remote Console, você consegue vir por aqui e acessar, por exemplo, o HTML5 console. Também consigo pelo Java. E aqui, ó, no finalzinho ele me mostra HP ILO Mobile App. Eu posso utilizar o HPE ILO. Esse aplicativo que eu falei, que eu tenho no iPad, pode acessar e tudo mais. Uma coisa interessante é você sempre vir aqui em licenciamento. Essa parte de licenciamento, o que acontece? ILO e DRAC, todos eles têm a licença básica, que você consegue acessar IPMI, coisas simples, mas tem as licenças mais avançadas, que você consegue fazer alguns controles a mais ali pela interface do que você conseguiria normalmente. No caso aqui, eu tenho uma licença da ILO Advanced. Você vê ali o finalzinho da licença. Quando eu comprei esse bichinho aqui, já veio com essa licença. Se você não sabe se o teu tem licença ou não, é só vir aqui nessa parte. Wesley, o meu não tem licença, como é que eu faço para ter licença? Você pode comprar, é o ideal, tá? Deixo bem claro, é o ideal você comprar, mas se você pesquisar aí pelo GitHub, por exemplo, HP ILO, tu consegue encontrar alguma coisa por lá, no Google também, fica a dica. E se você comprar um servidor usado, normalmente ele já vem com licença. E aproveitando o gancho, agora o horário do merchan. Você já me segue lá no meu perfil no Instagram? Ainda não? Então segue lá, @infraantenada, tu vai curtir bastante. Eu sempre posto conteúdos mais curtos por lá, às vezes um vídeo no data center, algumas coisas interessantes assim como eu também já postei uma dica rápida de como fazer esse reset lá. Aqui eu estou trazendo um vídeo mais substancioso. Então me segue lá no Instagram, @infraantenada. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, né? Pô, dá essa moral aí. Wesley, beleza. E para que serve essa ILO? Bom, assim como a gente tem o IPMI em alguns servidores, a gente tem na HP e na Dell nomes próprios. No caso da HP é ILO, aqui não tem escrito, mas na Hydrac normalmente tem o que significa cada letrazinha. Mas a ILO é basicamente o IPMI, só que é uma interfacezinha padrão da própria HP, com recursos da HP. Então você tem Virtual Media, você pode entrar aqui, por exemplo, fazer a instalação virtual de um disco virtual por aqui. Então tem todos esses detalhezinhos. Via IPMI você também consegue fazer algumas coisas. Você também gerencia esse cara aqui pelo IPMI Tools. É só você deixar habilitado aqui o gerenciamento pela LAN. Normalmente é IPMI over LAN, mas pode ser que tenha outro nome, depende da plataforma. Você deixando isso habilitado, você consegue trabalhar com IPMI nele. Uma coisa interessante também é, se você tem um Linux instalado nesse cara, esse cara aqui está com SXI. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas se ele tivesse um Linux aqui, eu podia simplesmente instalar o pacote no Ubuntu IPMI Tool. No CentOS agora eu não me lembro exatamente qual é o nome do pacote, mas eu poderia instalar e dar um reset de todas as configurações, tudo mais, pelo CLI do Linux, pelo terminal. E depois eu poderia ir lá, adicionar, trocar a senha, por assim vai, pelo próprio IPMI Tool. Então fica a dica. No SXI, você pode procurar, eu vou deixar linkado aqui abaixo um repositório que tem um binário já compilado, que é para SXI, do IPMI Tool. Tem algumas ferramentas próprias, tá, do SXI para fazer isso, mas é um pouquinho mais trabalhoso. Quem já está acostumado a utilizar Ubuntu e tudo mais, você acaba sendo mais rápido utilizando o IPMI Tool. Então vou deixar o link aqui abaixo do repositório, só baixar lá
botar no console, acessar por SSH esse bichinho aqui e fazer a festa. Basicamente isso. Uma outra coisa que eu queria mostrar, a gente tem aqui a Shared Network Port e a Dedicated. Qual é a diferença? A depender do seu ambiente, você pode querer utilizar a ILO ou até o IPMI na interface principal do seu servidor. Por exemplo, o que muita gente faz normalmente, passa duas VLANs, passa a VLAN nativa para o computador, para o servidor, e uma VLAN tagueada com a sua interface, com a sua rede de gerência. Nesse caso, a rede para IPMI e tudo mais. Então você pode vir aqui em Shared Network e fazer a configuração para utilizar a porta compartilhada, que seria uma dessas duas aqui internas dele. Então ele vai simplesmente criar um MAC virtual ali e vai utilizar a ILO por ali. E a porta aqui da ILO fica desativada. Dependendo do seu ambiente, eu aconselho você a fazer isso. Eu, particularmente, eu gosto de deixar fora, separado. É menos uma complicação, menos uma VLAN passando onde não precisava passar. Então eu sempre utilizo. O ideal é utilizar um switch para gerência, essas redes IPMI, e um switch só para a rede de dados. É o ideal, mas se você não consegue, você não tem isso tudo, utiliza tudo no mesmo, separa por VLANs, interfaces diferentes e tá tudo certo, beleza? Bom, por hoje era isso, espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido algo novo. Hidrak funciona exatamente da mesma forma. Você vai botar lá o seu servidor e vai acessar o menu. Agora eu não me lembro, mas eu acho que também é F8. Mas é alguma tecla de atalho, vai mostrar ali na hora. Você vai acessar um menuzinho igual o que a gente acessou ali e faz. As versões mais novas da Hidrak, eu acho que Hidrak 8, 9 mais ou menos, elas já vão direto pelo Lifecycle Control. Então você acessa o Lifecycle Control do servidor e já faz por lá a configuração da Hidrak. Tem essa pequena diferença. As versões mais novas da HP ILO eu não sei dizer, porque a maior parte dos servidores que eu trabalho são Dell ou Supermicro. Então eu não tenho nenhum HP novo, geração 10, geração 11, para dizer exatamente como é que funciona. Mas normalmente ou é um menu separado ou vai direto pelo Lifecycle Control, que é até mais fácil, beleza? Então, espero que você tenha curtido, compartilhe esse vídeo com os amigos e salva também nos seus favoritos aí esse vídeo, porque é sempre bom lembrar como que faz esse reset, beleza? E para aqueles que ficaram até agora o final, vou deixar também aqui na descrição do vídeo qual é o comando do IPMI Tools que você dá um reset na sua ILO, Hidrak, IPMI, beleza? Então, até a próxima, pessoal.